Bom dia. O tema hoje é estatística não paramétrica. Antes de eu começar, eu queria saber se todos aqui tiveram o seu momento de iluminação do curso, que é entender o que é o p-valor. Todos passaram por essa experiência? Ou estão repetindo a frase que o p é uma probabilidade de acontecer por acaso, mas não sabe muito bem o que isso significa? Eu estou perguntando isso porque não importa o teste de agora até o fim do curso. Qualquer teste que vocês fizerem vai ser sempre a mesma ideia. Você tem uma porcaria distante de uma outra porcaria dividido por uma outra tralha. Certo? O que são essas duas primeiras porcarias? São uma coisa de referência, uma amostra, por exemplo. No caso, até agora, vocês viram paramétricos, então era uma média. Em relação a uma outra média, vocês têm uma distância em valor absoluto, dividido por uma métrica qualquer. Essa métrica que muda de um teste para o outro, muda o jeito de calcular o denominador, que tem uma indicação diferente para cada situação que vocês tiverem. Isso não vai mudar, a maior parte do tempo é exatamente isso que a gente tem. E dessa conta sai algum número, e esse número é transformado numa probabilidade que é P. O que é o P? Alguém está acordado para dizer o que é o P? Alguém me define o que é o P? Eu não quero uma definição técnica, eu quero uma definição sentida do que é o P. Alguém se arrisca? Ninguém se arrisca. Isso me leva a um segundo comentário. Eu morei 4 anos fora do país, nos Estados Unidos. E quando você mora fora, você aprende duas coisas. Primeiro, que você começa a perceber quanto que seu país é bom. A segunda coisa é que você percebe que outro país também tem coisas boas. A gente não perde aquela visão de nós e eles muito nítida. E uma coisa que é bom na cultura americana é que quando você faz uma pergunta, o pessoal se atira. Você tem que escolher quem que fala primeiro. O latino se recolhe, fica com vergonha. E isso me leva a comentar sobre o Sislau. Alguém, eu não lembro quem foi, uma semana atrás me perguntou se a gente não ia colocar no ar gabarito das práticas. E a primeira resposta que eu tive foi automática: a gente pode colocar o gabarito das práticas. Depois eu pensei, não, a gente não precisa colocar o gabarito das práticas. Vocês deviam botar o gabarito das práticas e a gente corrige o gabarito de vocês, que tal? É claro, eu tenho um gabarito pronto, mas não tem graça eu botar um gabarito pronto, que é o nosso jeito de resolver o problema. O de vocês pode ser diferente e também está correto. Então eu gostaria que você se atirasse. Agora ninguém quer se expor e ser o primeiro a colocar o gabarito. Vai que tá aqui errado, que vergonha. Então, não põe o raio do gabarito. Então no gabarito não acontece. Então vamos lá. Quem é que define o P? Não precisa ser tecnicamente. Como é que é o P? Você está ameaçando... Vai, coragem. Um pouquinho mais de fôlego que você consegue. Qual é o seu nome? Camila. Fala. Então, você está perto. Qual a afirmação que quando você faz entra o P em cena? É quando você declara a igualdade ou a diferença? A igualdade. Não, a diferença. Certo? Quando você declara a diferença. Então, qual que é a ideia do P? Tentar dar uma ideia intuitiva para vocês, que se vocês saírem desse curso sabendo o que é o P, já é uma vantagem enorme em relação à maioria dos médicos que não sabe o que é. Uma das maneiras práticas de pensar no P é o seguinte: eu gosto de usar exemplo de moeda. A gente não tirou moedas e dadinhos e baralhos do curso, que a gente no começo, esse curso antigamente a gente começava com aulas de probabilidade, recordando probabilidade do colégio. E probabilidade é enganosamente fácil. Muito fácil, né? Tem um número de eventos, um número de eventos totais, um número de vezes que aconteceu o evento que eu desejo, um pelo outro é uma fração. Na hora que você começa a trabalhar com probabilidade, você começa a ter problemas para entender o que você está fazendo. Ela engana. Então a gente tirou moeda do curso, né? Tem uns exercícios que sobraram das primeiras aulas que a gente coloca, de nascer menino ou nascer menina, não sei o que. Aquilo era com moeda, eu troquei o enredo para meninos e meninas, nascimento masculino e feminino.
E na nossa época o Eduardo Massad até brigou comigo, porque foi, agora você está fazendo assim, né? Joga a criança para o alto. Se cair menino, probabilidade de tanto, se cair menina, probabilidade de tanto, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Moeda é fácil de entender. Vamos imaginar que você joga uma moeda 10 vezes e você quer saber se a moeda é enviesada. Eu pergunto para vocês, pode sair 10 caras em seguida? Isso quer dizer com certeza que a moeda é enviesada? Ela balançou a cabeça que não. Por que não? Qual é o seu nome? A Marina. A Marina acha que não. Por que que não é certeza que a moeda é enviesada? Então, é exatamente esse o raciocínio. Certeza nunca mais vocês vão ter de nada. Certo? Vocês têm que enfiar isso na cabeça. Uma das coisas que eu costumo dizer que diferencia o nível superior do nível médio é que quem está no nível superior não tem mais certeza de nada. Certo? Então, assim, a moeda 10 caras seguidas pode, a probabilidade é baixa. É improvável que isso aconteça. Então, se você tivesse que apostar comigo o seu salário, se essa moeda é enviesada ou não e saísse 10 caras, você apostava? Se a probabilidade é bem pequena. Ou seja, você declarar que a moeda é enviesada, você está rejeitando a hipótese nula, tem uma probabilidade pequenininha de você estar errado. É esse que é o raciocínio do P. Eu observo uma diferença qualquer entre duas médias, no caso de um teste paramétrico. Essa diferença eu não consigo saber se ela... Eu não tenho certeza, mas o que eu consigo calcular é a probabilidade dessa diferença acontecer. Se a probabilidade dessa diferença acontecer for alta, e eu teimar em dizer elas são diferentes, mas é muito provável que essa diferença seja observada, eu tenho uma probabilidade alta de estar errado. O P mede essa probabilidade de eu estar errado quando eu afirmo que há uma diferença, baseado naquele experimento. Se essa probabilidade for pequenininha, eu aposto na diferença. Eu vou afirmar que há uma diferença e a probabilidade é P de eu estar errado. Mas é uma probabilidade pequena. Então eu me arrisco o meu salário. P pequeno quanto? Menor que o alfa. O alfa na prática é o P máximo que eu aceito. Esse é que é o momento de iluminação do curso. Quem consegue entender esse conceito, começa a conseguir raciocinar com a hipótese nula e alternativa. E é por isso que o teste é construído sempre com a igualdade na hipótese nula. Tá claro isso? Quem não entendeu isso até agora do curso, começa a ter problemas. É bom dar uma voltada e mexer nos exercícios até entender. Mas é basicamente essa a ideia. Falar com a gente também. Quanto que esse alfa deve ser? Essa que é a angústia de todo mundo. Vocês ficam assim, mas qual é o alfa que é bom? Não tem uma resposta boa para isso. Depende de você conhecer o problema que você está lidando. Certo? Os tradicionais 5% e 1%, eles servem para as coisas gerais que se faz, ensaio clínico e coisas desse tipo. Mas, por exemplo, o teste de paternidade, você arriscaria 5%? Se você arriscar 5%, você vai botar 5% dos inocentes na cadeia. Certo? Que você pegando uma população que seja inteirinha inocente, você vai errar 5% das vezes. Então o pessoal que trabalha com genoma usa alfas ridiculamente menores. 10 a menos 6, 10 a menos 8. Tem que jogar o alfa lá para baixo, porque você quer errar muito pouco. Certo? Errar diagnóstico de anemia ferropriva não é muito sério. A criança vai tomar um Combiron, vai fazer cocô preto, talvez tenha que comer um bife acebolado de fígado, eu particularmente gosto. Eu também gosto de tudo, por isso que eu estou com esse biotipo. Certo? E não é muito sério, mas errar um tratamento de leucemia é muito pior. Porque você vai dar uma quimioterapia para uma criança que não precisa. Então, o alfa é estabelecido de acordo com o que vocês querem. E até aqui a gente viu os testes paramétricos. Que servem para que tipo de variável? Oi? Quantitativa no mínimo. De preferência contínua. Certo? Quando não é contínua, uma discreta, vocês têm a binomial, vocês têm Poisson, vocês têm outras distribuições que vocês também podem usar, como se fosse um teste, do mesmo jeito, calculando as probabilidades da cauda.
E quando não é número, que é o que angustiou vocês até a prática passada, a maldita escala de Osserman, que parece número, 1, 2, 3, 2A, 2B, 3, 4, 0, tal, pronto. Aí tinha gente semana passada que já queria tratar como número 1, 2, aí tem o 2A e 2B, então deve ser 2 e 2,5, 3. Por que não pode? Aquilo não é número. Quando eu pego um 4 em relação ao 3, não é um negócio que é 25% maior. Aquilo não é um número, então eu não posso fazer conta. Eu não posso fazer média, eu não posso fazer desvio padrão, eu não posso fazer conta. Apgar é número, expresso como número. Mas não é número de verdade, não é uma quantidade. O cara com Apgar 10 não está 10% melhor do que a criança com Apgar 9. Então não pode. Vai encontrar na literatura gente que fez média com Apgar, desvio padrão com Apgar, está errado. Essa escala que vocês acabaram de responder no questionário vai ser transformado em 1, 2, 3, cara, quantos níveis é? Era uma escala Likert? Sim. Não, é... Bom, vai ser transformado num número, mas é uma escala. Você pega uma escala Likert, que é aquelas que tem desde discordo, faz uma afirmação, tem muito questionário que é assim, faz uma afirmação, discordo totalmente até concordo totalmente. Aí tem lá 5 ou 7 gradações, geralmente o número ímpar de gradações. 5 ou 7 são as mais tradicionais. Você vai encontrar na literatura, média, desvio padrão, o pessoal fica contente que aplica um teste T, a diferença aparece. É para tratar com mediana, é para tratar com quartil, aquilo é uma escala. Você não deveria botar nenhum teste não paramétrico, que é o que nós vamos discutir essa aula. Então, os objetivos dessa aula são reconhecer e indicar as situações para aplicação dos principais testes não paramétricos. E os dois testes que nós vamos ouvir falar hoje são o teste Ullmann-Whitney e o teste de Wilcoxon. Ok? Esse é o mundo que vocês viram até agora. Aqui está um S, mas é um sigma, né? Você tem uma coisa que você vai testar. O sigma é conhecido se é sigma populacional, certo? O desvio padrão populacional é conhecido. Você vem para a família do teste Z, que não acontece em medicina. Tem aquele de uma amostra, certo? E tem uma situação estranha que você compara duas amostras, mas de um jeito ou de outro, está aqui a conta, você faz as hipóteses, né? Nesse caso de uma amostra, você calcula o denominador usando o sigma populacional pela raiz da sua amostra, pelo tamanho da amostra. Calcula um valor Z que corresponde a uma probabilidade P. O sigma não é conhecido. Você vem para a família do teste T. Tem o de uma amostra, que geralmente não faz muito sentido em medicina. O mais comum é ter o de duas amostras. Faz as hipóteses, escolhe o alfa, colhe os dados. Faz primeiro um teste F, porque como você não conhece o sigma populacional, você toma os seus sigmas amostrais como um estimador desse sigma populacional, mas para você calcular esse conjugado populacional, você precisa saber, primeiro, se estatisticamente os seus sigmas amostrais são parecidos ou não. Se eles forem parecidos, calcula o denominador de um jeito. Se eles forem diferentes, calcula de outro. Mas aí eu calculo o denominador do teste T propriamente dito, calculo o valor T, e aí daí para frente o raciocínio igual que você faz com Z. E tem o teste T pareado, que é aquele em que o indivíduo é referência dele mesmo, uma pomada no olho esquerdo, uma diferente no olho direito, antes e depois o indivíduo contra ele mesmo. Você pode pegar uma parte da população, se são duas drogas, aplicar a droga 1 numa parte dos indivíduos primeiro e a droga 2 primeiro no outro grupo, porque esse pode ter um efeito residual e depois inverte a ordem. Você pode fazer manobras para deixar tudo o mais parecido possível. Isso reduz um pouco a incerteza, então muda um jeito de fazer a conta. E fica uma conta parecida com o Z, porque vira uma amostra só, é o mesmo indivíduo em dois momentos, ou em duas situações topográficas diferentes, de forma que a conta é muito parecida com a do teste Z. Vem embaixo um EPM da vida aqui. Então, sempre o que muda é o denominador, mas o que eu tenho em cima é uma distância. No caso do pareado, a diferença entre os dois momentos, e no caso do não pareado, o valor, onde é que está? O valor das duas médias amostrais.
Muito bem, esse é o mundo que vocês viram até agora. E aí o que eu faço quando não é uma variável quantitativa? Certo? A variável não tem distribuição normal, não é uma variável quantitativa sequer. Se a amostra for muito grande, dá para dar uma forçada de barra aqui, mas em geral você vem para os testes não paramétricos, que é o tema de hoje. Tá certo? Não tem uma distribuição de probabilidade conhecida por trás. Então, é o que a gente chama de distribuição livre. Certo? Ele é menos restritivo, com isso ele perde um pouco de poder. Só que ele tem uma vantagem de ser mais parecido com o mundo real. O mundo real, muita coisa que a gente faz não é paramétrico. Certo? Então, como eu disse, a distribuição é livre. E o que a gente vai fazer, a variável tem que ser, no mínimo, uma qualitativa ordinal. Eu tenho que poder botar em ordem. Certo? As nominais são coisas que a gente vai ver numa das próximas aulas. Se eu posso colocar em ordem, eu posso colocar em postos, que eu já vou explicar o que é. Certo? E dá para usar em variável quantitativa que não tem a distribuição normal sabidamente, dá para usar em variáveis que ali está sendo chamada de semi-quantitativa, que são as qualitativas ordinais. Tá certo? Eles são menos sensíveis aos erros de medida, eles são rápidos de fazer com pequenas amostras, porque tem uma tabelinha pronta para eles. Certo? Muito bom. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que são esses postos. Certo? Eu tenho aqui vou ranquear as coisas em postos. Então, é exatamente o que a gente faz com uma corrida. Tá certo? Você tem o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, e você não faz diferença se o primeiro colocado numa maratona chegou 3 km na frente do segundo, ou se ele chegou 10 segundos na frente do segundo, o segundo vai ter a medalha de prata de qualquer forma. Certo? Não importa. Então você percebe que você perde um pouco de informação nisso. Mas tem vantagens, então pode compensar. Vamos lá. Certo? Então como é que a gente coloca... Isso aqui é só uma descrição algorítmica de como a gente coloca as coisas em ordem. Coloca as observações em ordem crescente. Certo? Coloca os valores 1, 2, 3, 4, assim por diante. Certo? Então tem um número de postos que é igual ao número de valores que eu tenho na minha amostra. Certo? Só que aqui eu posso contemplar empates, coisa que raramente vai acontecer numa corrida, os dois chegarem cravadinho. Então o que eu faria numa situação dessa? Se eu tivesse um cara na medalha de ouro e dois empatados na prata, certo? Eu daria meia de prata e meia de bronze para o segundo e para o terceiro, e ninguém ganharia de bronze. Em vez de botar os dois no mesmo pódio, eu divido a posição. Então eu chamaria assim 1, 2 e 3. Dá uma média de 2,5. Então eu chamaria assim de 1, 2,5, 2,5. E o próximo é o quarto colocado, não é o terceiro. Perceberam a diferença? Vamos ver isso na prática que fica mais fácil. Tá aqui, ó. Imagina que eu tenho estas posições aqui. Esses valores. 4, 5, 7, 8 e 8 que é o empate. 9, 9, 9 que é empate e 10. Se eu numerasse simplesmente em sequência, vai de 1 até 9. Então o que eu vou fazer? 1, 2 e 3 não tem empate, esses dois empataram, dá uma média de 4,5. Só que aqui eu não continuo com 5, eu pego onde devia estar, seria o 6. Só que o 6, o 7 e o 8 empataram, a média é 7, e aí eu retomo de onde eu parei. Certo? Tem que tomar cuidado quando faz isso manualmente, para não cair na armadilha de escrever 4,5, 4,5, 5. Ou então 7, 7, 7, 8, que aí dá tudo errado. Tá? É só esse detalhe, mas é muito fácil atribuir os postos. Muito bem, o primeiro teste, ele resolve o problema, é a mesma indicação que você tem do teste T não pareado. Certo? O teste T de 2 amostras. Fala, Marina. Eu entendi por que somou a ordem e não os valores. Não, o valor do ranqueamento que eu vou usar no teste é o do posto. Mas para fazer a média, você usou o valor. Eu usei a média das posições que estão aqui, ó. Então, por que usa as posições e não o valor que está sendo enviado? Não entendi a sua pergunta. Por que somou 6, 7, 8 e não 9, 9, 9?
Não, porque isso aqui é o valor, está escrito errado. Isso aqui está errado, é o contrário, né? Isso aqui não é ordenação, isso aqui é o valor. Eu estou medindo alguma coisa que tem um valor. O Apgar, por exemplo. Apgar 4, 5, 7, 2 crianças com Apgar 8, 3 com Apgar 9 e uma com Apgar 10. Essa primeira coluna não é ordenação, tem que corrigir isso aí, é valor. É o observado. Aí eu atribuo uma sequência numérica e aí eu coloco o posto. Está invertido ali em cima. Está confuso. Bom, então, esse teste ele tem vários nomes. Teste U de Mann-Whitney, certo? Só que o Will Coxon, que era um cara muito bom, se meteu a fazer um teste, fez uma coisa parecida, independente do Mann e do Whitney, então também é chamado como Will Coxon Rank Sum Test. Oi. Vamos voltar então. Aqui, está invertido aqui em cima. Valor da primeira coluna, ordenação da segunda. Ok? Imagina que eu observei o Apgar. Em vez de escreve aqui em cima, onde está escrito ordenação, Apgar. Eu peguei 10 crianças, 9 crianças. Uma tinha Apgar 4. Uma tinha Apgar 5. Uma tinha Apgar 7. 2 tinham 8. 3 tinham 9. E uma tinha 10. Saiu assim a minha amostra. Eu ponho os Apgars em ordem. E numero de 1 até 9. Seriam os 9 colocados da minha amostra de 9. Certo? Aí eu vou atribuir o ranqueamento. O que eu faço com os empates? Eu tiro a média da posição em que eles estão. Então as crianças que têm 8 seriam a quarta e a quinta posição, o quarto e o quinto na ordem de chegada da corrida, eu dou um posto 4,5 para eles, porque é a média de 4 e 5. Os próximos 3 tinham Apgar de 6, tinha Apgar de 9, 9, 9, eles estariam na posição 6, 7 e 8. Em média 7. Então eu atribuo 7 para os 3. Na hora que eu vou continuar, eu continuo na posição seguinte, que é 9. Eu tenho que tomar cuidado para não botar um 8 aqui, né? Se você estiver fazendo isso manualmente. Os programas estatísticos como o Minitab, eles criam um ranking para você automaticamente. Você não precisa se preocupar que ele faz os empates para você. Mas se você tiver que fazer na mão, uma amostrinha pequena assim, tem que tomar cuidado para não se embaralhar. Entendeu agora? Diga. Os valores vão ser sempre em ordem crescente? Sempre em ordem crescente. Se você fizer de trás para frente, não muda nada no teste, mas normalmente... Na escala que você está usando, pode ser mais estranho. Desde que você esteja consciente de que se o número aumenta, a situação piora, ou se o número aumenta, a situação melhora, não faz muita diferença. Não vai afetar... Em geral, a gente coloca em ordem crescente. Certo? Mas você pode tentar fazer... A gente vai descobrir que não muda nada, a conta vai sair na mesma. Bom, primeiro teste que equivale ao teste terão pareado. Mais alguma dúvida? Eu posso entrar no teste propriamente dito. Ele tem esses nomes todos, certo? Então, ele é o teste da soma de postos, né? Rank Sum Test, certo? Então ele está dizendo que eu vou fazer, eu vou somar os postos de alguma forma. Então vamos mostrar como é que esse teste opera. Quem são nossos heróis? O primeiro é o Will Coxon, que tem o nome de Will Coxon nos 2 testes. Para não atrapalhar no nosso curso, nós vamos geralmente chamar esse teste de Mann-Whitney, o primeiro, e o outro de Will Coxon é um teste equivalente ao T pareado que a gente vai discutir na sequência. Mas o Will Coxon trabalhou nos 2, certo? Ele fez tanto esse teste da soma de postos, que aí recebe o nome de Will Coxon Rank Sum Test, mas ele também fez o Will Coxon Sagni Rank Test, que é o que a gente vai ver em seguida, certo? O outro herói é o Mann, que foi orientador do Whitney, certo? Ele era um matemático, ele desenvolveu o teste U, certo? Ele fez esse teste, ele pegou o teste proposto pelo Will Coxon em 45 e aperfeiçoou para comparar amostras que não tinham tamanho igual. Que o do Will Coxon era com teste com as duas populações, as duas amostras do mesmo tamanho. Bom, o Whitney, que até o ano passado eu não encontrava, só encontrava a Whitney Houston, certo? Mas esse ano finalmente, o cara é meio fugidio, o Donald Whitney, ele era meio finalmente encontrei uma quase nada da biografia dele,
E a única foto que eu achei dele até hoje. Eu não sabia como é que ele se parecia até esse ano, certo? Ele entrou na Ohio State University em 46, como professor assistente do departamento de matemática, trabalhou com Henry Mann, desenvolveu o teste, também se envolveu em computação numérica, nos primórdios dela, ajudou a fundar esse Instructional Research Computer Center de Ohio, certo? E conseguiu, foi um dos caras que ajudou a independer o departamento, dividir o departamento de matemática, criando um departamento de estatística, certo? Isso eu só descobri esse ano, a fonte que eu encontrei isso é isso daqui, e a foto eu encontrei nesse lugar aqui. Muito bem, vamos lá aplicar o teste. Imagina a nossa corrida de novo, eu tenho dois times correndo, um time azulzinho e um time vermelhinho. Se eu colocar eles em ordem de chegada, não importa a distância relativa entre eles, só põe em ordem, e eu separar o time vermelho do azul, eu posso somar os postos. Aqui, como não tem empate, aquela minha ordenação e o posto coincidem, né? Não tem um problema de empate. Mas se eu somar 1 mais 4 mais 5 mais 7 mais 12, o time vermelho somou 29, certo? E são 5 pessoas. E o time azul somou 49, 2 mais 3 mais 6 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11, e tinha 7 indivíduos correndo. E esse é o problema que a gente tem. É claro que quando a gente faz competições, só interessa quem ganhou a competição, certo? Mas por mais chato que seja a gente pensar isso, quem é melhor, nós ou a Paulista numa competição? Você tem que pegar o geral, certo? O que vale mais, um primeiro lugar ou ter um segundo, terceiro e quarto ao mesmo tempo? Qual é o time melhor? É difícil de responder isso, vocês concordam? Porque teve sorte, teve um cara inspirado no dia, pegou o primeiro lugar. Mas se um clube regularmente pega segundo, terceiro e quarto, e o outro pega um primeiro e um quinto, quem que é o melhor? Certo? Muito bom. Eu pegando essa soma de postos, existe uma tabela do Mann-Whitney que é para pequenos valores, que tem essa cara aqui. Você escolhe o alfa, pega o número de indivíduos do grupo que tem menos gente, pega o número de indivíduos do grupo que tem mais gente e encontra um intervalo, no caso 20 a 45. E ele é interpretado da seguinte forma: é como se esse 20 e 45 fossem os limites numa curva normal que a gente coloca para os alfas, para os p's daí para fora, incluindo o limite. Então, se der um número, um dos dois, ou a soma de um postos de um, ou a soma do postos do outro, se eles caírem fora desse intervalo, caiu na área de rejeição. Não tem uma curva normal, fica bem claro, isso não é um teste paramétrico, mas fora desse intervalo é a área de rejeição, dentro do intervalo o raciocínio é o mesmo. Que significa que os dois estão meio embolados, estão perto um do outro, então eles caem na área de aceitação. Caiu mais longe, eles estão fora da área de aceitação, eu rejeito a hipótese nula. Tá? Essa é a mecânica dele. Então, se os valores estiverem fora do intervalo, eu rejeito a hipótese nula. Certo? Existem, aqui eu deixo apontado um. Bom, eu deixei um site aqui. Ele não vai deixar eu abrir, está protegido. Tem um site, por exemplo, que tem um teste de Mann-Whitney online. Se vocês estiverem sem o Minitab, em casa, em algum lugar que vocês não tenham licença, existem sites com testes online, e esse aqui é um deles que eu achei razoável de usar. Ele já calcula, você coloca as duas amostras, ele consegue calcular os ranks para você, ele te diz o rank médio em vez de dar o total, mas é o mesmo raciocínio, e ele faz uma conta que dá o teste Z, que é uma aproximação que a gente vai ver em seguida, e com isso ele te calcula o P, certo? Muito bem. Então, vocês reparem, certo, que nesse caso aqui, ó, eu mudei um pouquinho a posição de alguém, eu não lembro quem, certo? E aí eu fui forçando para ver que hora que ele começava a dar estatisticamente significante, certo? Nesse caso deu, abaixo de 5%. Esse aqui está fora, certo? E esse aqui está fora. Como os dois estão fora, eu rejeitei, dá um P de 0,017, abaixo de 5%.
Na situação anterior que eu tinha, ó, eu tinha um que eu tinha feito cair em cima, 20, estava dentro ainda, certo? E aí ele dá um P que na hora que eu pego as duas caudas dá 5%. 5% e uns quebradinhos, certo? Aqui deu 3 e uns quebradinhos. Tudo bem, então vamos imaginar um exemplo. Vocês conhecem o RUCOL? Alguém já respondeu o RUCOL alguma vez? RUCOL é um questionário de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde. Eles são escalas, certo? Eu tenho um RUCOL que eu poderia apresentar para vocês, mas não vai dar, não está protegido por senha. Como é uma coisa que eu não sei a distribuição, como é que se distribui uma escala? São escalas de tipo Likert. Qual a distribuição que isso tem? Não faço ideia. Então, eu vou indicar um teste não paramétrico. Certo? Eu posso depois, na hora da prática, mostrar para vocês um lugar onde eu tenho RUCOL. Tem um RUCOL que eu estou trabalhando com ele, eu posso mostrar. Certo? Então, eu vou pegar esta variável de 2 indivíduos, certo? Com 2 tamanhos, e eu vou fazer as duas hipóteses. A hipótese eu estou fazendo de maneira verbal aqui, como eu não tenho média, não dá para escrever média de um igual média do outro, fica errado. Então, é aceitável escrever a hipótese em termos verbais, certo? Os grupos não são estatisticamente diferentes, e os grupos são estatisticamente diferentes. Tipicamente um teste bicaudal. Certo? Muito bem, então o procedimento é o que a gente... Só para resumir o procedimento, eu pego uma variável que indica qual é o grupo, porque eu vou misturar os dois grupos. Eu ordeno todo mundo junto, atribuo os meus postos, desembaralho os dois grupos e somo os postos de cada grupo. Certo? Então vamos dar um exemplo. Eu peguei o RUCOL, certo? E eu tenho pacientes com insuficiência renal e cirrose. Qual será que tem a qualidade de vida pior? Preciso alertar, isso é uma coisa importante. Quase todo exemplo desses pequenininhos que a gente dá em aula é mentira. A gente escolhe números para fazer um exemplo conveniente. Então não saiam, seja qual for a conclusão que eu chegue aqui, vocês não vão sair por aí dizendo que a gente mostrou para vocês que os pacientes com insuficiência renal têm qualidade de vida melhor que os cirróticos ou vice-versa. Isso aí é número inventado, ok? Quando é de verdade a gente avisa, igual ele fez com colesterol uma das vezes, que era entre alunos de medicina mesmo. Mas vamos supor que eu tenha dado esses scores, que é uma conta que se faz dentro do RUCOL, e aí dá um score final, que espelha a qualidade de vida. Tem vários domínios e tal. Mas deu um score global, deu esses números aqui. Certo? Esse aqui é um exemplo forçado, então só no olhômetro você vê que os números aqui parecem em geral mais baixos. E na hora que eu ponho em ordem e somo os postos, certo? Você vê que o grupo de insuficiência renal tem uns scores muito mais altos, e no RUCOL, quanto mais alto o score, melhor a qualidade de vida, e no grupo de cirróticos é o contrário, deu 15,5. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos nesse grupo, 5 no outro. Eu vou à tabela. Repara que a tabela, ela prevê que uma das amostras é pequena, quando é para a tabela, né? E a outra vai bem mais longe. Então eu pego o que tem menor número de indivíduos, eu ponho na coluna e escolho a outra para ser a da linha. E achei o intervalo 18, 42. Certo? 15,5 caiu fora do intervalo, 50,5 também caiu fora do intervalo, certo? Eu rejeito H0. Tá? O que eu faço se a amostra for maior e eu quero aplicar um teste não paramétrico? Manobra básica da estatística, os estatísticos gostam disso, como a curva normal é bem conhecida, o que não é normal eles dão um jeito de transformar em normal. Variáveis quantitativas, vocês viram antes, aquele teorema central do limite. Não importa se a distribuição da variável é ou não é normal, é demonstrado que a distribuição das amostras é anormal, então eles aplicam o teste T. No caso de uma variável ordinal, se eu tiver um número maior de indivíduos, não cabe na tabelinha, não está pronta a conta, eu preciso transformar isso num número, surpreendentemente, Z. Eles fazem uma aproximação, que é um cálculo de probabilidade no final das contas. Calculam primeiro esse número U, que tem essa conta estranha, ela leva em conta o tamanho, basicamente o tamanho das amostras, certo? E esse UA leva em conta o ranking somado da população B,
E o UB faz a mesma conta, parecida conta, com o ranking do grupo da outra amostra. Dá dois números. Eu pego o menor dos dois, esse é o algoritmo, certo? É isso que o pacote estatístico faz para vocês quando vocês não estão por trás, né, dos bastidores, certo? Aí vai se calcular a esperança do U. Vocês já viram que a esperança, de certa forma, é a expectativa, algo, entre aspas, no caso, como a média, certo? O valor que eu esperava que desse. O valor que eu espero que aconteça numa soma de postos só depende do tamanho das amostras. Se eu imaginar que as duas estão igualmente embaralhadas, eu espero que dê um U médio que depende apenas do tamanho das duas amostras. E essa variância, certo? O equivalente da variância do U é dado também em função do tamanho das amostras e é sempre dividido por 12. Isso aqui não depende do tamanho da amostra. Por que é assim? Porque é o cálculo de probabilidade demonstrado pelo Wilcoxon e pelo Mann-Whitney, certo? Aí eu transformo em Z. O que eu falei para vocês não se impressionarem com a conta, é sempre a mesma coisa. Olha o que eu estou fazendo. O U que eu calculei, que dependia dos postos como realmente se distribuíram, menos uma distância que é em volta de quanto eu esperaria, certo? Eu calculei uma distância. Tem uma correção de menos meio aqui, porque como eu estou lidando com postos, certo? Eu imagino que a verdade está entre um e outro. Toda vez que tem variável quantitativa discreta ou ordinal, a gente sempre acaba tendo esse menos meio. Ele vai aparecer de novo no Q quadrado que vocês vão ver depois. Pela raiz quadrada dessa coisa similar à variância, certo? No fundo é a mesma conta, não é? De sempre. É uma distância em relação a uma referência. Eu sei quantos desvios padrão o meu valor observado fugiu da tendência central que eu esperaria. Isso vira o número Z. Dado o número Z, vocês sabem resolver o problema. Tabela Z, certo? E corresponde a uma probabilidade. Virou uma distribuição normal, aproximou para uma distribuição normal, certo? Isso é o que se chama forma assintótica do teste de Mann-Whitney, teste U de Mann-Whitney, teste da soma de postos, teste de Wilcoxon da soma de postos e assim por diante, certo? Vamos imaginar um exemplo. Eu vou pegar dois grupos de crianças com fenilcetonúria, certo? Eu não vou clicar aqui porque ele não está deixando eu abrir, mas quando deixei um artiguinho de fenilcetonúria, para quem não sabe o que fenilcetonúria é, mas é uma doença autossômica recessiva que a criança não tem falta de uma enzima, então não metaboliza um dos aminoácidos, ele se acumula e dá retardo mental se não for tratado. É o tal do teste do pezinho que vocês fazem na maternidade. Diga. Quem está perguntando? Oi. Quando eu faço um intervalo, por exemplo, num histograma, e pego indivíduos, por exemplo, de 0 a 9 anos, depois de 10 a 20, certo? E suponha que eu quisesse, em vez de colocar as barras, eu quisesse colocar um ponto e ligasse os pontos fazendo um gráfico linear. Onde você poria esse ponto em cada categoria? Se eu tivesse que representar, em vez da barra, eu tivesse que ligar os topos das barras, você ligaria pela beirada da barra ou ligaria pelo meio da barra? Eu tenho umas categorias, entendeu o que eu estou dizendo? Só para te dar uma ideia, eu tenho lá um gráfico qualquer, eu tenho aqui meus intervalos, certo? E aí eu tenho barrinhas. Fiz lá um histograma qualquer. Pronto. Se eu quiser fazer linhas, ligar os topos das barras, você acha que é melhor eu ligar elas assim, por exemplo? Ou é melhor eu ligar aqui pelo meio? Desse jeito. O que você faria? Certo? Pelo meio, porque você está pegando o meio da categoria. Certo? Se isso aqui vai de 0 até 9, certo? O que melhor representa é imaginar que como eu não sei quem é quem aqui,
eu imaginar que está distribuído em volta do meio da categoria, 4,5. Se fosse de 1 em 1, eu iria de meio em meio. Toda vez que você tem alguma coisa com essas coisas discretas indo de 1 em 1, você faz uma correção de meio. É como se eu puxasse, é como se eu desenhasse essas barras aqui, ligando pelo fim das barras e puxasse ela meio para cá. Só para a linha ficar mais ou menos no lugar. Então, em geral, quando você tem categorias assim, tem essas correções de menos meio na conta. Certo? Basicamente é isso. Ok? Mais alguma pergunta? Ela está com uma cara de que não está convencida com menos meio. Ela não gostou da explicação. Você tem alguma outra? Muito bom, olha aqui. Eu peguei indivíduos com fenilcetonúria que tiveram baixa exposição ao aminoácido, foram tratados, e outros que escaparam, não foram tratados, etc. Certo? E medi algum score. Certo? QI é uma encrenca. Os psicólogos vão colocar, vocês vão cansar de ver por aí o QI expresso em termos de média 100, porque eles calibram para que a inteligência média seja 100, com desvio padrão de 15. Certo? De forma que quem tem entre 85 e 115 está dentro do primeiro desvio padrão, 60 e poucos % da população. Certo? Quem tem entre 70 e 130 engloba 95% da população. Certo? E vocês todos devem estar acima do segundo desvio padrão aqui, a maioria. Certo? Será? Não sei se o QI mede alguma coisa. Qual é o problema do QI? É um score. É muito esquisito pensar em média e desvio padrão em cima do QI, mas é tradicionalmente usado desse jeito e é encrencada a estatística em cima dele por causa disso, em parte. Mas é uma escala. Então poderia fazer os testes não paramétricos em cima de estudos com esse tipo de coisa. Então é aquele esquema de sempre. Eu embaralhei todo mundo, mas eu preservei quem veio de qual grupo. Depois eu desembaralhei e vi os postos. Então olha aqui, ó, 35 é alguém da alta exposição, esse sujeito aqui, ó. Ele pegou o posto 1. Depois tem 37 duas vezes, ó. Então seria 2 e 3, ficou com 2,5. Certo? 1, 2, 3. O próximo é o 4. Ele está aqui, ó. Veio do outro grupo. E assim por diante. Soma os postos e encontra esses dois valores aqui. Certo? O grupo de alta e o grupo de baixa exposição. Faz aquela conta maluca. Achei os dois valores U. Pego o menor deles, que é 83,5. Comparo com a esperança. A esperança era de 112,5. A variação era de 581,25. Lembra que isso aqui equivale a ter alguma coisa ao quadrado. Então eu tiro a raiz quadrada desse negócio, vejo a distância entre os dois e encontro um Z de menos 1, 2, 2, 3. Vocês que já estão familiarizados com Z, isso aqui é um alto ou baixo? Eu aceito a hipótese nula ou a hipótese alternativa? Com um Z de 1,2 e alguma coisa, num teste bicaudal. Está perto da média, está longe da média? Está perto do centro, está na área, no que o Raimundo chama de área branca, ou está na área vermelha, na ponta? Certo? Então é a hipótese nula que é aceita no caso. Não há elementos nessa população para dizer que houve uma diferença entre os grupos. Eu insisto, hein? Nós não estamos dizendo que não faz diferença não tratar a fenilcetonúria. Nós inventamos os números. Por favor. Certo? Esse mesmo site que eu mencionei para vocês, tem jeito de usar ele lá. E olha, coincide. Ó. Opa, o que eu fiz? Perdi onde eu estava. Achei. Certo? Calculo P. Muito bem, o segundo teste e último teste de hoje equivale ao T pareado. Também tem um monte de nome. Mais conhecido como teste de Wilcoxon, que esse ele fez sozinho, mas também para distinguir do outro que ele meteu o bedelho.
Wilcoxon-Sagni Rank Test, ou, em português, teste de postos com sinais. Ou seja, eu vou botar sinal no posto de alguma forma, sinal positivo ou negativo, e vou fazer alguma coisa parecida com o teste de T pareado. Então, como é que ele funciona? Perdi onde eu estava aqui. Certo? Eu vou pegar os indivíduos, certo? E vou verificar se existe uma diferença entre a medição final e inicial do indivíduo. A situação típica do pareado. Certo? Eu vou dizer que a minha intervenção ou que eu estiver medindo não tem efeito. Ou seja, antes e depois é a mesma coisa. Certo? Um olho e outro olho é a mesma coisa. Certo? Ou vou dizer que tem uma diferença. Como é que eu faço isso? Eu pego a diferença entre a medição, entre um e outro, uma diferença do que, seja lá o que for que eu estou medindo, tiro fora os que têm diferença nula. Isso é um detalhe importante porque muda a conta e o teste não funciona se você deixar os zeros no meio. Os zeros caem fora, porque eu tenho que ter uma definição se aquele indivíduo foi para mais ou para menos. Se a diferença for nula, ele pode cair fora da conta, porque o problema é que a gente tem, pega de novo um teste paramétrico como exemplo. Qual é a dúvida que a gente tem? É quando tem uma diferença numérica entre duas médias, certo? Se não der diferença numérica, não vai ter teste estatístico que dá diferença. Você não precisa fazer o teste. Se der numericamente igual, é igual. A nossa dúvida acontece sempre porque não dá uma diferença nula, dá uma diferença de alguma coisa. Você tem que saber se essa alguma coisa tem significância ou não. No caso, os que dão diferença nula eu tiro da conta. Eu quero saber entre os que fizeram diferença. Eu quero saber nesse teste se pendeu para pior ou se pendeu para melhor. Certo? Se a maioria foi numa mesma direção, mesmo que alguns tenham ido na direção contrária, a intervenção fez alguma coisa. Piorou ou melhorou a situação, mas ela fez alguma coisa. Certo? Então, eu vou ordenar os indivíduos segundo essas diferenças. E aí eu vou dar os postos para as diferenças não nulas. Basicamente, essa que é a diferença com o outro. Eu vou calcular a soma de postos e vou ter a soma dos positivos, a soma dos postos que melhoraram e a soma dos postos que pioraram. Só que na hora que eu coloco eles em ordem, eu uso o valor absoluto. Certo? Vamos ver na prática. Daqui a pouquinho eu tenho um exemplo. A tabela é parecida com aquela, só que como é uma amostra única, só tem o N, o número de pares com diferenças não nulas, e ele me dá um intervalo. Certo? Se o S mais e o S menos estiverem fora do intervalo, eu rejeito H0. Se eles estiverem dentro do intervalo, incluindo o intervalo, dentro do intervalo eu aceito H0. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu peguei de uma tese que está disponível aqui, peguei um gráfico, certo? Eu queria investigar, nessa tese eles queriam investigar o efeito da atividade física em pacientes com distrofia muscular que tiveram capacidade pulmonar vital forçada, medida no início do estudo e após 10 meses. Amostraram 16 pacientes, certo? Tem aqui a referência, e aqui está para vocês lembrarem, né, o que é a capacidade pulmonar vital forçada, né? O indivíduo vem respirando normalmente, certo? Ele faz uma inspiração máxima, expira tudo que ele pode, salvo um resíduo de ar, o pulmão não chega a esvaziar totalmente, e essa diferença é a capacidade vital forçada, né? Entre o pico máximo que ele consegue inalar e o máximo que ele consegue expirar. Muito bem. Fiz isso antes da intervenção e depois da intervenção 10 meses depois. Certo? E aí eu vejo as diferenças. Então esse primeiro indivíduo aqui teve um aumento de 0,2. Esse também. Esse aqui cai fora porque não aconteceu nada. Esse piorou, melhorou, 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 cai fora, melhorou bastante, e assim vai. Certo? Só no olhômetro, menos indivíduos pioraram, a maioria deu um número positivo. Certo? O que eu faço? Eu pego, coloco em ordem os zeros, mas eu pus em ordem absoluta, então o 0,2 e o menos 0,2 são empates,
certo? Os zeros caem fora. E os valores que sobraram, eu ponho as posições. E calculo os postos, exatamente do mesmo jeito que eu fiz antes. Certo? Tenho 14 pares dos 16 indivíduos que eu tenho. 2 caíram fora, ficaram 14. Escolhi o alfa e fiz a minha hipótese. Somo, agora eu desembaralho e vejo os postos. Ó. Eu vou voltar um. Reparem o seguinte, ó, os negativos ficaram no posto 6 e no posto 11. Eles estão aqui, ó. Certo? Então, na hora que agora eu separo os indivíduos negativos e positivos, eu tenho a soma dos postos com sinal negativo e a soma dos postos com sinal positivo. N igual a 14, eu vou à tabela, pego a linha do 14 e vejo que o intervalo esperado era de 21 a 84. Eu consegui 17 a 88. 17 está fora do intervalo, 88 está fora do intervalo, a intervenção fez alguma coisa. Certo? Aí olhando para os números você sabe, certo? Isso é uma coisa que eu gosto de chamar a atenção por causa de uma dúvida frequente que aparece. Eu fiz um teste bicaudal, não fiz? Eu só posso dizer foi diferente, não posso dizer em que direção aconteceu a diferença? Porque eu fiz um bicaudal? Vocês ficam com a impressão às vezes errada de que o monocaudal é obrigatório para você poder declarar alguma coisa com direção. Então eu gosto de dar um exemplo, eu já dei para alguns pessoalmente na sala bases, mas eu vou repetir para o grupo todo. Vamos imaginar a seguinte situação, eu moro lá para o lado da Raposo Tavares, pego o trânsito de manhã. Aí tem uns atalhos, né? Para quem conhece, sai da Raposo, faz um zigue-zague por dentro do bairro e volta num trecho da rodovia mais adiante. Vamos supor que eu faça um experimento. Certo? Eu não sei se o atalho é melhor ou pior. Será que vale a pena eu pegar menos trânsito, mas eu tenho que fazer um trajeto com mais zigue-zague? Ou será que é melhor ficar dentro da rodovia numa velocidade baixa, mas contínua? Então eu vou fazer um experimento. Eu vou pegar um amigo, vou espetar uma bandeirinha no carro dele para ficar fácil de achar. E quando a gente chegar no ponto de engarrafamento que tem a saída do atalho, eu vou sair pelo atalho, vou fazer o meu zigue-zague e vou voltar para a rodovia. Suponha que eu chegue lá na frente, eu olho a distância que eu consigo, 200 metros para lá e para cá, e vejo a bandeirinha. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão, Marina? Deu na mesma, certo? Eu aceito essa flutuação em volta essa diferença numérica, eu aceito a hipótese nula. Não faz diferença pegar o atalho. E se eu não vir a bandeirinha? Isso é o teste bicaudal típico. Eu não vejo a bandeirinha, significa que? Significa o quê? Que é diferente. Mas valeu a pena pegar o atalho ou não? Você não sabe. Mas aí quando eu chego na faculdade eu vejo a bandeirinha no estacionamento. Qual é a conclusão? Eu tinha me atrasado. E se eu não vir a bandeirinha? Eu me adiantei. O que você faz com o teste bicaudal é isso. Você tem uma diferença numérica. Certo? A sua dúvida é, esses números são a mesma coisa ou são dois números diferentes? Aí você encontra um P pequeno, ou seja, essa probabilidade dessa diferença acontecer é pequena, então eu vou declarar a diferença. Os dois números são diferentes. Agora, se um número é 2 e o outro é 3, 3 é maior que 2. Não tem teste estatístico que vai te mostrar que 3 é menor do que 2. Depois que eu concluir que eles são diferentes, o número maior é maior, o número menor é menor. Eu posso chegar a interpretar o resultado dando a direção. É o caso aqui. Eu apliquei um teste bicaudal, em que pese que não tem uma curva, portanto não tem cauda, mas aproximando por uma normal tem. Eu apliquei no espírito do bicaudal, vamos dizer assim. Encontrei que houve uma diferença. Aí eu vou voltar para os números e vou olhar, olha, a maioria foi o número positivo, a pequena parte fez o número negativo. Se positivo é bom, então eles melhoraram. Se positivo indica pior, então eles pioraram em geral. Certo? Eu posso interpretar o resultado. Tem a forma assintótica do teste de Wilcoxon naquele mesmo site que eu mostrei para vocês. Vocês podem testar e conferir com essa tela se está ok. Vocês fizeram certo. Oi. Não é se a proporção for semelhante que manda no teste. O que manda é se as posições estão colocadas de maneira
entrelaçada ou não. O que esse número acaba te medindo é se eles estão desembaralhados ou não. Suponha que os números negativos sejam muito negativos. Ou seja, quem piorou, piorou muito, supondo que o negativo é pior. E os que melhoraram, melhoraram só um pouquinho. Na hora que eu ranqueio pelo número absoluto, todos os negativos vão se concentrar no final da pilha. E vão pegar um ranqueamento alto. E aí você vai mostrar que eles não estão embaralhados. É aquilo que eu falei antes. Imagina a colocação para o teste não pareado. Eu pego qualquer consequência de postos. Eu vou pegar indivíduos que estão de dois clubes, estão correndo maratona. Certo? Um clube que em geral põe o primeiro, o segundo, o quinto, o sexto e o sétimo. O outro, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 12º, o 13º, sei lá. Você tem um negócio bem entrelaçado assim. Os dois clubes devem treinar num ou no outro. Se você não é atleta ainda e quer treinar para maratona, qual clube você escolhe? Se os dois dão umas colocações embaralhadas, tanto faz, os dois treinamentos são parecidos, vai depender da sua aptidão pessoal, basicamente. Agora, se um deles se destaca, faz o pelotão, mesmo que tenha entrelaçamento, o entrelaçamento é pequeno, um grupo tende a ficar no topo, o outro grupo tende a ficar mais para trás, deve ter alguma coisa melhor naquele outro clube, ele pelo menos está dando mais resultado. Essa é a ideia, né? Então, o que você tem que pensar é na posição, na distribuição de postos. É isso que esses dois testes medem. Tá? Obviamente tem o equivalente para aproximar para o número Z, mesma coisa que a gente fez com o outro. A conta é parecida, mas não é igual. Certo? Notem que só tem um N. Ano passado nós cometemos um erro no copy-paste, eu acabei botando aqui o NA, NB, e pior é que teve gente que foi para a prova e conseguiu calcular NA, NB, tendo um N só. Não sei o que fizeram, mas conseguiram, dá um jeito. Certo? Quando vocês pegarem um erro, avisem, né? Depois de muito tempo é que alguém avisou, mas acho que tem alguma coisa errada, nossa mulher estava errado no slide. Certo? Mas você calcula a esperança desse valor W, que o outro chamei de U, esse aqui eu chamo de W para diferenciar. A variância dele também, ó, tem uma conta parecida, é sempre 24 aqui. E você calcula o Z exatamente do mesmo jeito que o outro. Certo? Basicamente a ideia é essa. Ninguém perguntou por que chama teste U. Alguém sabe por que chama? Por que o Mann-Whitney acabou virando o teste de Mann-Whitney, né? Mas é mais conhecido assim. Mas eles originalmente não foram tão pernósticos ou egocêntricos ou arrogantes para chamar o teste de Mann-Whitney. Eles chamaram o teste de U. Por que é U? Porque veio depois do T. Certo? Faz todo sentido, né? Bem coisa. Matemáticos são pessoas práticas, eles não inventam muita coisa, né? Então é isso. Muito bem, desvantagens dos não paramétricos. Tem um monte de vantagens que eu já contei. Eles funcionam relativamente bem. Certo? Uma das coisas que eu estou sugerindo na prática de hoje é mesmo as variáveis que são quantitativas, que vocês aplicaram teste T na aula passada, repetir com um não paramétrico e ver o que muda na conclusão. Vocês vão ver que em geral eles batem bem. Mas tem algumas desvantagens, que a gente perde um pouco de informação na hora que você põe impostos. Certo? Então, se você tiver um teste, uma variável que satisfaz as condições para um teste paramétrico, a variável é quantitativa contínua, se ela tem mesmo distribuição normal, não vale a pena perder informação e passar para o não paramétrico. Só que na dúvida é melhor pegar o não paramétrico, certo? Se você não sabe como vai se comportar, o não paramétrico ninguém vai dizer que está errado. Certo? As nossas hipóteses, como vocês viram, foram nos dois casos, eu não discuti mono e bicaudal, trabalhei sempre com bicaudal. Então as hipóteses são menos específicas, certo? Como eu falei, perde um pouco da informação, certo? No exemplo que eu estava te dando da maratona, certo? Se der meio embaralhado os postos, mas um clube põe o primeiro e o segundo, o outro faz o terceiro até o 10º, todos os atletas deles preenchem o resto até a 10ª posição, mas o primeiro e o segundo chegam com 3 horas de vantagem em relação aos outros,
3 horas é exagero maratona, né? É a prova inteira. Chegam com meia hora de vantagem, certo? Num teste não paramétrico, você perde essa informação, porque você anula essa diferença de meia hora como se ela fosse de 30 segundos, tanto faz. Então alguma coisa você perde, certo? E outro problema que ele tem é que se tiver muita distribuição empatada, tem que fazer correções. Os pacotes estatísticos, em geral, já aplicam a correção sem você precisar avisar. A correção manual é chata de fazer, mas é a mesma história da mediana que a gente viu no começo do curso. Se você tem muito número empatado, do tipo 1, depois um monte de 2, alguns 3 e um 4, a gente vai falar, a mediana é 2. Na verdade, tinha que aplicar uma correçãozinha, porque se eu tenho o que eu tenho que imaginar é um histograma com aquele 1, monte de 2, o 3 e o 4, e imaginar qual é o ponto que divide a área no meio. Certo? Então vai dar 2 e uns quebrados, ou vai dar menos que 2. Vai dar menos que 2 nesse caso, porque a figura é torta, não é uma figura simétrica. Mesma coisa se faz aqui. Se tiver muito posto repetido, não dá para aplicar o teste na mão a seco assim. Você precisava ter uma correção para evitar cair no erro. Então é isso. Voltando aos objetivos, só para recordar. Eu gosto de usar os objetivos como um checklist, né? Então, reconhecer as indicações para aplicação dos testes e executar os 2 testes, certo? Isso que a gente cobriu nessa aula. Essa é uma aula simples, o teste é bem legal de aplicar e o Minitab faz. Tem na prática hoje um roteiro. O roteiro está para o Minitab 16 já? Tá, porque a gente tem um problema de mudança de versão no meio do caminho. Tem um roteiro do Minitab que o professor Semestima montou para ver onde é que para não ficar tendo que descobrir tudo no Minitab. Tem um roteirinho mostrando como aplica o teste e depois tem a prática que é de novo com a miastenia. A gente vai voltar para a escala de Osserman, só que respondendo aquelas questões que vocês não conseguiram responder na outra aula porque era variável qualitativa ordinal. No roteiro tem um terceiro teste não paramétrico que é o Kruskal-Wallis. Deixa para usar depois, porque a ANOVA, que é um teste T múltiplo, quando você não tem um par, mas você tem vários grupos, que é a próxima aula, o Kruskal-Wallis é o equivalente do ANOVA. Então a versão paramétrica e não paramétrica dessa situação. A gente vai deixar para dar os 2 juntos.